1951, na antiga PR-F3 TV Tupi, surgiram dois nomes que marcariam a história dos programas infanto-juvenis no Brasil: Tatiana Belink e Júlio Gouveia. Durante 13 anos consecutivos, eles realizaram diversas séries de programas marcadas pelo romantismo e pelo espírito de improvisação da época. Como todo esse trabalho foi realizado antes do advento do videotape, muito pouca coisa ficou documentada. Recortes, fotografias, textos conservados pelos autores e a memória dos profissionais que com eles trabalharam. Todo o trabalho que Júlio Gouveia acabou por desenvolver foi reflexo de uma constante preocupação com a formação da juventude. Em 1948, portanto, já formado há mais de 10 anos, em casa de uns amigos, estávamos conversando. Uma noite, Tatiana, eu e esse casal, conversando sobre o que fazer no aniversário de uma filhinha, para daí a alguns dias. Então aí, de repente, eu tive a ideia. Que tal a gente fazer teatro? Nós, os pais, representamos para as crianças e assim nós também vamos fazer a nossa festa. Todo mundo gostou da ideia, eu escrevi assim muito rapidamente uma pecinha em um ato, baseado numa peça em 5 atos, que foi o Peter Pan, e escrevi, dirigi, os pais todos, né? E havia 2 crianças apenas, e ensaiamos acho que uns 4 dias, e a peça foi apresentada. Mas acontece também que pela fresta da porta eu via o público todo. E observando as expressões das crianças, eu me dei conta. Pode-se usar o teatro para fazer aquilo que eu sempre pensei. Uma psiquiatria profilática. Prevenir os desajustamentos de todos os tipos, usando o teatro para crianças. Daí é que veio a ideia. Tatiana, eu acho que você vai ter muita coisa para falar aqui, mas eu gostaria que você primeiro desse assim um apanhado para nós de como vocês começaram a fazer televisão e como é que foi um pouco esse começo. Foi muito sensacional. Nós estávamos fazendo, naquela época, havia quase 3 anos, estávamos fazendo teatro infantil, teatro para crianças, em todos os teatros da prefeitura, fazíamos para a prefeitura. Começava pelo Teatro Municipal, passava para naquele tempo havia muitos teatros bonitos, Teatro Santana, Teatro São Pedro, Teatro São José, Colombo, todos aqueles teatrões que já acabaram, e até a periferia onde nem havia teatro, que era o mesmo espetáculo, partia do Municipal e ia até o Moinho Velho, até um cinema poeiro, em qualquer recanto da cidade. E isso todos os domingos, durante quase 3 anos, quando surgiu a televisão. E nós estávamos naquela época com um espetáculo chamado Os Três Ursos, era um espetáculo grande, um espetáculo de 3 atos, um bonito espetáculo. E no fim do ano de 51, a TV Tupi precisava de um programa para crianças, não havia nada ainda, não existia nada, e entraram em contato com o Júlio para ver se ele poderia mostrar essa peça na televisão. Mas o trabalho em televisão foi consequência da existência do TESP, Teatro Escola São Paulo, onde jovens totalmente inexperientes eram iniciados na arte de representar. O TESP foi um centro formador de novos artistas que, a partir dos ensinamentos de Tatiana e Júlio, desenvolveram seus próprios trabalhos, não só como atores, mas em outras áreas ligadas à comunicação e à arte. Conheci o TESP, que não era uma escola, assim, aquilo que eu estava te falando, não era uma escola, não dava curso, mas o Júlio e Tatiana eram muito presentes, assim, afetivamente, em termos de informação, que a gente ia fazer uma peça, quem era, tão só eu, pequeno, então a gente conversava, então nós tínhamos uma vida muito rica, inclusive afetivamente, em torno de Júlio e Tatiana, outras crianças. E como é que era o trabalho do Júlio e da Tatiana em relação a esses novos atores?
Olha, eles não faziam assim, como dizer, não especificavam tal autor. Eu aprendi uma coisa muito boa com o Júlio, quando uma ocasião ele falou que ator, não existia ator principal em novela, em teleteatro, porque foi Júlio e Tatiana que iniciaram o teatro infantil. Então ele dizia o seguinte, que o ator, ele tinha sempre o principal papel. Não dependia dele de fazer o papel título, como eu no caso da Moreninha, quando eu fiz o papel título pela então Tupi, antigamente. E nessa ocasião foi em 59, mas eu comecei a participar em 1954 para 55. E o Júlio falava que a gente era sempre o principal ator. Isso eu achei uma coisa fora de série, uma coisa fantástica, que eu acho que todo ator de hoje deve pensar nisso. Uns devem dar oportunidade a outros, não pensar só em si, pensar nos outros também. E assim a gente caminhava todos naquela sequência como uma corrente forte, como amigos realmente dentro do TESP, que nós chamávamos. E tinha o Teatro da Juventude, que era passado aos domingos, justamente quando eu participei do papel título A Moreninha. Conta um pouquinho aquela história dos 10 mandamentos do mar. Do mar vermelho se abrindo, né? Para a tropa lá do exército passar. Bom, para se abrir, a bolada não foi tão complicada assim. Eu me lembrei. Eu escrevia os scripts e de vez em quando punha lá já uma ideia, faz assim, sugiro que faça assim. Então a sugestão foi pegar 2 caixas d'água, filmar em cenário neutro, derramar as 2 águas no filme e depois passar o filme ao contrário, então as águas se abrindo, sobre um cenário neutro, em superposição com a câmera de TV e o pessoal passando. Então isso foi fácil, mesmo porque em preto e branco, não havia cor naquele tempo, o filme em preto e branco, a imagem do estúdio em preto e branco era quase igual, não dava para perceber que era filme. E a superposição perfeita do lugar vazio funcionou lindamente. Agora, quando os egípcios correm atrás dos hebreus e o mar se fecha em cima deles, isso já foi um pouco mais complicado, porque tinham que ficar molhados mesmo. E isso foi feito da seguinte forma. Havia 3 estúdios na Tupi e um corredor de 10 metros, que era uma entrada de caminhão, que dava para a rua. Pois, naqueles metros e metros de estúdio, os 10 metros do corredor, em cima foram construídas, penduradas, caixas d'água, caixotes grandes com lonas, com umas milhares de litros d'água, metros e metros de litros d'água, uma fresta assim na caixa, fazendo uma barriguinha, a lona, em cada caixa um personagem com um facão, e na hora então em que os guerreiros egípcios saem correndo atrás dos hebreus, cada um rasga o acorde e entra a música, corta todas aquelas lomas e a água, inundamos 3 estúdios e um corredor de 10 metros. Molhamos todo mundo e saiu maravilhoso. Este é o Davi José. O Davi José, que todo mundo se lembra, do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquele Pedrinho maravilhoso e famoso. Pois bem, ele fez um outro papel, que para mim foi muito mais importante, muito mais sentido no coração. Foi feito 2 vezes nesses 13 anos. Era Tom Sawyer, feito por Davi José, e a Tia Polly, feito por Lúcia Lambertini. Nas 2 vezes que foi feito, com um intervalo de 4 anos, nas 2 vezes eu chorei. Não sei se o Davi José também chorou. A Lúcia certamente chorou, que eu sei, porque ela me contou. Pois agora nós temos Tom Sawyer. Tom Sawyer é um menino nos Estados Unidos, muitos e muitos anos atrás, à beira do imenso rio Mississippi. É um menino inteligente, levado da breca, mas que anda numa linha muito grande, porque tem a Tia Polly para fazê-lo entrar na linha. Este é o Roberto Orozco. Roberto Orozco faz o papel de Huckleberry Finn. É o amigo inseparável de Tom Sawyer. Ele gosta muito de passear naquelas grandes barcaças do rio Mississippi,
muitas vezes pulando de uma para outra. Bastante levado, o Huckleberry Finn. Esse aqui é Ricardo Gouveia. Ricardo Gouveia não participou do Tom Sawyer. O que o Ricardo Gouveia fez quando era desse tamanhinho assim, ele fez o Marquês de Rabicó na primeira história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando era bem pequeno. Fez muito bem, por sinal. Agora, ele está fazendo aqui, gentilmente, o papel de um dos meninos amigo de Tom Sawyer. Uma menina muito viva e muito esperto, e que está sempre pronta para inventar molecagens com o Tom Sawyer. Olha o dente que eu arranquei hoje, ó. Puxa, que dentão, hein? Doeu muito para arrancar? Horrivelmente. Você gritou? Eu? Nem um pio. Puxa, você é valente mesmo, hein, Tom? O que você vai fazer com ele agora? Vou jogar no telhado, naturalmente, para dar sorte. Como é que você tá? Eu tenho uma coisa aqui para te mostrar. Eu quero ver se você gosta. Vamos pra escola, Tom, tá na hora. Não, vocês vão andando que eu vou logo mais. Como quiser, Tom. Depois não se espante se a gente ficar de castigo, hein? Sentado junto com as meninas. O que é que você tem aí hoje, Huck? Um gato morto! Oh, mas... que bacana! Olha que duro que ele está! Huck, como é que você arrumou isso? Ué, comprei de um garoto. E o que você deu em troca? Eu dei em troca um cartão azul e uma bexiga que eu arranjei lá no matadouro. Cartão azul? Daqueles da escola dominical? Acho que sim. Mas como foi que você conseguiu isso? Eu troquei com o Ben Rogers na semana passada. Sabe por quê? Por um estilingue. Puxa, mas eu não sabia que os meninos trocavam esses cartões na escola. É bom saber, Huck. Por quê? Nada é uma coisa que eu tenho aqui comigo. Mas diga-me, Huck. Gato morto. Pra que serve? Pra quê? Não me diga que você não sabe. Não sei. Pra curar verruga, é claro. Não diga, mas eu que pensava que para curar verruga, a melhor coisa era água de pau podre. Olha, eu não dou um centavo furado por água de pau podre. Isso aqui é muito melhor. É? É. Huck, como é que a gente tem que fazer para curar verruga com um gato morto? É muito simples. Pega-se o gato morto e vai-se para um cemitério onde tenha sido enterrado um homem mau. E quando bate meia-noite, vem um demônio. Às vezes vem 2, vem 3, que é para levar a alma do malvado. Mas a gente não vê. A gente só ouve o falatório. E quando eles começam a desenterrar o homem mau para levar ele para o inferno, a gente arruma com o gato morto em cima deles, dizendo: diabo siga o defunto, gato siga o diabo, verruga siga o gato, eu não quero mais saber de você. Te garanto, Tom, que não sobra uma. Eu estou com 2 verrugas aqui na mão. Então vamos com o gato pro cemitério que eu te curo num instante. Pega o gato lá, vem. Pega o gato. Vambora, vem. Vamos.